Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos retornar àquele assunto que nós começamos no vídeo passado, onde nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus não havia criado o homem para pecar, não havia criado o homem pecador, e que o plano dele não mudou. Ele continuou com esse plano, que o homem seja a sua imagem e semelhança. É tanto que Efésios 1:4 está lá afirmando que Deus nos escolheu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. E também lá em Romanos 8:29 afirma que nós, o projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. E também para lembrar que a igreja de Jesus, a igreja que vai subir, somos nós, ela vai subir, diz a palavra de Deus, sem mácula e sem mancha. Então isso é fato e nós não podemos esquecer isto e estar atento a essa verdade. Agora, a realidade que nós vemos é hoje. Para ver uma pessoa hoje manifestando a vida de Cristo é muito raro. O caráter de Cristo manifesta é raro. Então mudou o plano de Deus? Não mudou. A gente sabe que a maldade tem se multiplicado na face da terra. Então o que foi que aconteceu? Se Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, e o homem hoje não manifesta esta imagem, e até mesmo determinados números de cristãos, que se diz cristão, entre aspas, não lembra em nada o caráter de Cristo. Então o que aconteceu? Deus mudou o plano? Não mudou. Deus não tem plano B. O plano sempre foi esse e não vai mudar. Mas para nós entendermos o que aconteceu, nós temos que ir lá no princípio, lá em Gênesis, capítulo 1, onde o texto que nós abordamos, que Deus criou, no capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem, a imagem e semelhança. E diz Deus que tudo que ele criou foi muito bom. E Deus teve assim um carinho muito grande na criação do homem, tanto que as mãos dele, com as próprias mãos, ele moldou aquele homem do barro, né? E não só fez aquela imagem daquele homem ali, mas ele também soprou nas narinas daquele homem, dando a ele o fôlego de vida. E ali Adão recebeu um poder sobrenatural, o próprio Deus soprando nas suas narinas. É tanto que Adão era um homem inteligentíssimo. Ele colocou o nome em todos os animais, ele administrava aquele jardim, né, sozinho e tal. E Deus disse que quando terminou de fazer tudo, né, inclusive o homem, ele disse que ele terminou e descansou. Isso quer dizer o quê? Que toda a obra já foi feita. Já foi feita. Agora, para o nosso esclarecimento, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não está subordinado ao tempo. Para ele, todas as coisas já aconteceram. Para nós, vão acontecendo à medida que nós vamos caminhando, né? É como se fosse, por exemplo, a gente estivesse em cima de um prédio alto, para nós entendermos melhor, e lá de cima você vê um trem passar. De cima você vê a frente do trem, o meio do trem e o final do trem, né? Você está vendo de cima. Mas tem uma estação ali que vai conhecendo todo o trem à medida que o trem está indo, né? Conhecendo a máquina, vai passando os carros e tal. Então, a nossa vida é assim. Deus já fez, está vendo tudo o acontecimento. Agora, à medida que nós vamos caminhando, vai se manifestando. Em Eclesiastes 3:1, inclusive, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu.
né? Debaixo do céu. Tempo para todas as coisas. Deus já concluiu o seu plano. E o homem vai se apropriando à medida que vai caminhando. Então foi feito Adão à imagem e semelhança de Deus, mas Adão ainda não manifestava esta vida quando Deus o criou. Por que eu digo isso? Porque Adão desobedeceu. Se ele já estivesse, né, completo nele a imagem e semelhança de Deus, ele não desobedecia, ele não pecava, né, porque Deus não peca. Então, é tanto também que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz que quando Adão comeu do fruto, né, do bem e do mal, o Senhor disse assim: Adão agora se tornou um de nós conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, se tornou, né? A respeito de conhecimento de bem e de mal, ele ali, naquela área, ele já aparecesse com Deus, né? Sua imagem, Deus naquela área. Agora, se ele come a árvore da vida, aí não. Aí ele receberia a vida eterna e ali ele já, né, não morreria mais. Então, Adão pecou, né? Deus deu uma ordem para Adão a respeito de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, como todos nós conhecemos a história. E ele comeu. E ele comeu, como diz aquele ditado, comeu, morreu. Né? Comeu. E aí, o que aconteceu? Ele jamais agora não poderia nem comer da árvore da vida. É tanto que o Senhor guardou a árvore da árvore da vida para que ele não comesse. Porque se ele comesse, ele ia viver ali eternamente no pecado. Então, Deus guardou, querumbis ali, com a espada na mão, para não comer da árvore da vida, que simboliza Jesus Cristo. E diz que ali, quando a serpente ofereceu para Eva, e tá aquela conversa toda que nós conhecemos, coisas e tal, aquelas mentiras, inclusive que Satanás, através da serpente, passa para ela, e ela acabou caindo na conversa do diabo e passou para o marido, e o marido comeu. E quando Adão comeu, aí todos aqueles que viria após Adão, ele nascia com uma natureza pecaminosa, porque está escrito em Gênesis 5:3 que Adão gerou filhos e filhas conforme a sua imagem, ou seja, com uma natureza pecaminosa, com uma natureza desobediente. E como o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23 fala sobre isso, esse pecado passou para toda a humanidade. Lá em Romanos 5:12 diz que entrou o pecado através de Adão e esse pecado passou para toda a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte. Em Tiago 1:15 diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, todos que nascem, todo ser humano, ele nasce com uma semente do pecado. Ele nasce com uma natureza pecaminosa. Ele nasce com uma natureza desobediente. Ele nasce com uma natureza adâmica. Todo ser humano nasce com essa natureza. Efésios 2:1 diz que, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. E o versículo 2 diz que nós éramos filhos da ira, da desobediência. O versículo 3 diz que nós éramos filhos da ira. Então, o ser humano está
totalmente em sérios apuros. Diz que todos pecaram. Você vai dizer, mas eu não estava lá em Adão, né? Eu não estava lá. Eu nasci agora. Como é que eu pequei? Não é que você pecou, você recebeu uma natureza pecaminosa. Ou seja, você recebeu dentro de si uma fábrica de pecado. Então, dentro do ser humano existe uma fábrica de pecado. Uma criança, por exemplo. Quem é que ensina uma criança a dizer não? Quem é que ensina a criança a mentir? Quem é que ensina a criança a esconder? A natureza que ela herdou de Adão. Então você vai me dizer, então a criança que morrer vai para o inferno? Não. Por quê? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então a situação do homem sem Deus, o ser humano ele nasce inimigos de Deus por natureza. Filhos da ira, filho da perdição, filho da destruição, desobediente. Embora queira fazer o bem, ele não consegue. Essa é a situação do ser humano. E aí? O plano de Deus é que o homem seja a imagem e semelhança dele. O plano de Deus é que o homem venha seja parecido com o Senhor. E encontramos agora um homem totalmente diferente. Uma boa notícia para você. Tem jeito. Tem jeito. Em Efésios mesmo, na continuação daquele versículo que nós estávamos falando aqui de Efésios 2, no versículo 4 diz que assim, mas Deus, que é rico em misericórdia, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Então, existe sim um jeito para nós, através de Deus, através de Jesus Cristo. E esse assunto eu quero abordar mais claramente no próximo vídeo. Mas não esqueça, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E não queira por menos. Não, porque isso não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Quando